Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Depende do horário que você estiver vendo esse vídeo. Estou continuando aqui a série do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, com o objetivo de contribuir com o que eu entendi do conteúdo e dividir com vocês, para que nós possamos crescer juntos, para que possamos aumentar o crescimento. Para isso, eu conto com a colaboração de alguns. Quem tiver interesse de corrigir algum pensamento ou de contribuir somando, aprofundando mais, colocando mais itens, mais exemplos, para que a gente possa desenvolver como ser humano e como sociedade. O objetivo é esse. Bora lá para começar a próxima aula. Se alguém tiver alguma dúvida também, escreve embaixo, comenta que a gente vai buscar responder, ou manda e-mail se quiser, conforme for mais fácil para cada um. Bora lá então, vamos continuar falando do livro 7 Hábitos, e nessa aula específica a gente vai comentar quais são os 7 hábitos. Para isso a gente vai fazer uma rápida recapitalização do conteúdo que foi colocado na última aula e dar mais alguns parâmetros para a gente conseguir melhor absorver esse conteúdo. Então, eu coloquei como causa e efeito. Tudo que a gente acontece conosco tem uma causa e gera esse efeito, E aí isso torna um ciclo vicioso. Então a gente viu na última aula que os resultados que nós temos eles advêm de atitudes e comportamentos. E essas atitudes e comportamentos vêm da percepção que nós temos do mundo, que por sua vez vem dos paradigmas. Coloquei essa ação aqui por quê? Porque essa percepção nossa do mundo vai gerar ações que geram as atitudes e comportamentos. Repare que a gente comentou sobre a ética da personalidade e a ética do caráter. Quando a gente pensa na ética da personalidade, a gente começa exatamente aqui, treinando atitudes e comportamentos. Então, quando eu vou lá e entendo que uma postura melhor, um comportamento melhor perante as pessoas vai me trazer um determinado resultado, eu começo do meio do caminho. Eu não mudei o meu interior, a minha forma de ver o mundo, os meus princípios, para chegar nessas atitudes. Eu simplesmente mudei uma atitude. E isso não gera atitudes íntegras, porque um momento eu ajo de um jeito, porque eu me programei, em outro momento, que deveria estar integrado com esse, eu ajo diferente. Porque dentro de mim, eu não tenho aqueles conceitos, aquela verdade absoluta. A gente vê acontecer muito isso, a gente vai discutir um pouco mais sobre esse assunto. No livro ainda, ele coloca, naquela primeira parte que a gente falou, que a base para mudar tudo isso é o caráter. Então, o caráter, sim, como base fundamental, pode mudar nossos paradigmas, nossas regras, nossas formas de ver, alterando uma percepção da realidade. Então, eu tenho uma forma de ver algum tipo de pessoa, algum tipo de sociedade. Quando eu vejo aquele estereótipo de pessoa, aquele biotipo, eu tenho uma determinada percepção de acordo com esses paradigmas. E isso vai gerar atitudes e comportamentos. Nós vemos isso em situação de pessoas que têm um certo preconceito, nós vemos isso em torcidas, nós vemos isso em pessoas que muitas vezes julgam o que dizem ser aparências. Mas isso é do ser humano. O grande problema é a gente estar focado na parte externa, ao invés de focarmos na parte interna. O que seria a parte interna? A externa está ligada diretamente com as outras pessoas, e a parte interna está ligada conosco. Então, por exemplo, se eu tenho o princípio básico de ser humano, de humanidade, de ganhar, todos estar ganhando juntos, nós temos o princípio de fraternidade dentro de nós, independente do que nós estamos vendo no estereótipo da outra pessoa, nós vamos conseguir ter atitude e comportamentos que gerarão resultados que vão somar como ser, como sociedade. Então, o objetivo aqui é esse, alterar esse ponto aqui, tá bom? E como alterar esse ponto? Exatamente buscando os princípios que foram comentados. Os princípios básicos que governam a eficácia humana. Por que isso? Como disse o Stephen Covey, ele pesquisou em várias sociedades, em várias empresas, exatamente quais foram os princípios que levaram as pessoas de sucesso a ter eficácia. Seja no relacionamento homem-mulher,
seja numa amizade, seja relacionamento com os filhos, e ele chegou nos mesmos pontos comuns, que são esses princípios. Ou seja, são leis universais, que foram estudadas nos Estados Unidos, na Rússia, na Grécia, em Roma, em todos os tempos, em todas as sociedades, esses princípios se repetiram. E aí, quando nós colocamos esses princípios dentro do nosso caráter, a gente tem um paradigma alterado, que vai ter uma percepção alterada, vai gerar atitudes e comportamentos novos, que geram resultados novos. E isso é uma constante. O que a gente tem que estar em mente, tem que ter em mente? Exatamente aqui, ó, os princípios dentro do caráter. Os princípios sociais. Veja que na natureza tudo anda perfeitamente. Só que elas não têm um livre-arbítrio. Elas têm simplesmente princípios de criação. Nós temos os mesmos princípios. Se nós agirmos como a natureza age, seja multiplicando, seja plantando, seja colhendo, se nós vermos e observarmos ela, nós acharemos os mesmos princípios. E quando andamos nesses princípios, nós começamos a fluir o que é nosso. E aí a gente adaptou exatamente o nosso ser ao habitat natural do ser humano. Nós nos tornamos a ser de fato humanos. Deixamos de ser humanoides. Por que humanoides? Porque a gente altera o princípio e começa a agir e chegar em resultados que não desejamos. Inclusive, mais animalescos que a maioria dos animais. E aí sim, nós perdemos a essência de dizermos que somos homens e mulheres. Somos verdadeiros bípedes, irracionais muitas vezes. Ainda dentro de conceitos do livro, a gente vai chegar nos hábitos, que são padrões de pensamentos. Porque os valores são realidades subjetivas, enquanto os princípios são leis universais imutáveis. A gente comentou isso no último vídeo. Esses valores podem mudar de grupo para grupo, de empresa para empresa e de classe para classe. Por exemplo, eu tenho lá um grupo de militares. Esse grupo de militar ele tem os seus valores padronizados dentro da deontologia, do estudo de ética. Então, lembra lá no estudo de direitos humanos, lá, valores são regras, e as regras, quando elas são escritas, elas passam a ser ética. Então, todo grupo universitário, todo grupo deve ter seu estudo de ética, que a parte ética vai definir se aquele grupo tem ou não condições de atuar. Então, quando alguém vai lá e fala assim, não, isso não é ético para mim, isso no meu grupo social, na minha ética, eu vou perder minha função, eu vou perder meu direito de exercer minha função, porque são valores escritos. E dentro desses grupos, além da ética escrita, existem os valores. Tem coisas que não estão escritas, mas não são aceitas. Ou que todo mundo faz, simplesmente. Então elas passam a ser subjetivas. E além disso, desses grupos, nós, dentro de nós mesmos, temos alguns valores. Seja por família, seja nós, simplesmente, as pessoas não concordam, mas nós temos. E esses valores nem sempre são baseados nos princípios universais. São nossos. E aí, o Covey, ele dá um exemplo entre mapas no livro. Então, por exemplo, os valores são associados a mapas, enquanto os princípios ao território em si. O território é a realidade, é o que nós temos. É objetivo, é verdadeiro, está lá. Os valores não. Os valores são referentes a mapas, é uma extração da realidade. É uma forma mais subjetiva. Ele pode mudar de pessoa para pessoa, a forma que eu estou escrevendo isso, ou a forma que eu estou vendo isso. Então, nem sempre o meu mapa vai me fazer chegar onde eu quero. Se meus valores estiverem errados, ou fora dos princípios que são a realidade, eu não vou ter o resultado desejado. Eu vou chegar a qualquer lugar parecido, dentro da minha trajetória, que são meus valores, dentro daquilo que eu coloquei como rota para mim. Os valores são as rotas, então. Tá bom? O que nós devemos fazer? Nós devemos fazer o contrário. Pegar os princípios, em cima dos princípios, fazer o nosso mapa, ou seja, os nossos valores estão dentro do princípio. Onde queremos chegar? Aqui, ó, no território, no local correto. Então nós vamos lá, achamos o que são os princípios, colocamos os valores em cima desses princípios, e aí sim, nós começamos a mexer com paradigma, aí nós vamos colocar a perspectiva, nós vamos colocar as atitudes e comportamentos para ter os resultados. Então, é exatamente essa comparação.
E isso são passos, tá? Porque na ética da personalidade que nós estudamos, enquanto alguém fala assim, tem um caminho rápido para você chegar ao sucesso. De uma hora para outra agora você vai ganhar 1 milhão ou vai ser uma pessoa mais bem sucedida. Se você conseguiu isso de uma hora para outra, é que você já tinha condicionamento. Algumas coisas você já tinha acertado. Mas se você for ver a fundo, a maioria das pessoas tiveram etapas. O bebê, essas frases aqui em cima, rolar, sentar, engatear, o que significa? O bebê, ele começa a ganhar musculatura no seu dia a dia, depois que nasce, para conseguir andar. E tem etapas. Então, eles rolam, sentam, começam a engatinhar, até conseguir andar. Então a musculatura dele foi sendo preparada para isso. Muitas vezes ele caiu, outras vezes ele sofreu algum tipo de força. Ele teve que criar algumas sinapses mentais, não só musculares, então mentais também, para passar de etapa para etapa. Se eu simplesmente falo aqui para o bebê, em vez de você fazer essa etapa, você vai sair de sentar direto para andar, muitas vezes ele vai ter um problema na musculatura, ele pode ter um problema ósseo, ele pode, lá na frente, faltar, por exemplo, alguma cognição. A gente vê isso em estudos psicológicos de pessoas que foram deixadas em orfanato, muito novas, ou pior ainda, aquelas crianças que foram achadas em mata, que foram criadas por animais, eles não conseguem ter uma relação social. Você pode jogar no Google aí, ou na internet, pessoas que foram deixadas, e um exemplo lá é da própria Roma, né? Rômulo e Romeu, se não me engano, não me lembro o nome agora, mas são histórias de pessoas que foram deixadas. O próprio Tarzan, né? Agora, a parte psicológica em si, ela fica com um delay muito grande. O Tarzan, quando alguém pensa, você pode lembrar no filme, né? E aí vê o amor, vê aquela tentativa, mas é muito mais complexo que isso. As pessoas não conseguem, de fato, mais ter a sociabilidade depois de uma certa idade. A capacidade de entender a voz, o tipo de entonação, o tipo de acalento que o bebê absorve, cria sinapses mentais que vão modificar ele para o resto da vida. É por isso que o amor, o engajamento com a criança é tão importante nos primeiros meses. E isso, né, essa falta de patamares, né, de andares, o pulo direto, os passos maiores que a perna, vão gerar rompimentos, perda de amizade, perda de negócios, quebras financeiras. Não que não sejam aprendizados, mas geralmente são mais dolorosos. Então, o Covey deixa muito claro que o que faz essas perdas e essas quedas acontecerem é a inversão dos polos entre valores e princípios. Quando eu começo lá a falar das minhas formas de atitude, meus comportamentos para conseguir ter um dinheiro, para ter um bom negócio, sem colocar a parte primordial, que é saber qual são o caráter correto, quais são os princípios corretos, onde eu estou, onde eu quero chegar, sem colocar esses pontos no papel, eu começo a cair no vício e num ciclo vicioso tão grande que uma hora pode dar certo e na outra hora pode estar errado, e muito errado, não só para mim, mas para aqueles que estão do meu lado. E aí eu já estou falando, né, da personalidade e do caráter, a diferença da ética da personalidade, a diferença da ética do caráter. Então, vamos lá, a ética da personalidade, mais uma vez, é aquela voltada a atitudes e comportamento. Então, quando eu vou no treinamento lá, e alguém me fala assim, você tem que fazer isso, isso, isso a partir de hoje, você tem que simplesmente levantar às 5 da manhã, você tem que brigar com você no espelho, não aceitar mais algumas coisas todos os dias, você tem que pular num helicóptero, você tem que aceitar algumas atitudes e fazer outras. Eu estou treinando a ética da personalidade. E isso vai, de certa forma, tentar entrar dentro de você e alterar o seu interior. Então você está tendo atitudes externas, mecanizadas muitas vezes, para cuidar, para curar uma ferida que está dentro de você, ou um erro de rota que está no seu interior. Nos estudos de Covey, isso demonstra-se, além de autossabotador, demonstra-se falho, porque quando eu começo de fora para dentro, eu não acho todas as raízes.
eu fico uma construção remendada. O ideal seria eu adquirir a ética do caráter, para depois atingir a ética da personalidade. E como isso? Através dos princípios universais, eu construo algo de fora para dentro. Eu construo uma vontade muito grande no meu interior. Eu construo um sim muito grande dentro de mim para as coisas que eu quero, que eu preciso. E ao mesmo tempo, quando eu tenho esse sim, eu tenho não para aquilo que não me é importante, para as pessoas que não estão no mesmo propósito, para aquilo que não é real. E aí eu passo a ter uma integridade entre o meu ser e as minhas atitudes. E isso sim vira um ciclo positivo de integridade, seja em uma situação ou em outra, sem ter aquela parada e dúvida na hora de tomar as decisões diárias, porque isso vai colaborar para que eu possa estar em mais diversas situações tomando as atitudes certas. Ele fala uma frase muito interessante, no livro eu deixei aqui, que é: plante o pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. E plante um hábito e colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. Ou seja, quando nós estávamos lá na frente falando de paradigma e de percepção, eu estou diretamente falando do pensamento. Essa forma de pensamento que está ligado com o paradigma lá, vai me gerar as ações. Lembra que eu coloquei a ação entre a percepção e a atitude e comportamento? Então o pensamento gerou a ação. E aí quando você planta a ação, lembra da causa e efeito? Quando eu tenho a ação constante, eu já começo a gerar um hábito. Então, o pensamento está gerando a ação. Como ele está sempre gerando, ele vai gerar ações constantemente no dia a dia. E essas ações constantes no dia a dia geram hábitos. Então se eu pego lá e entendo que eu tenho que ter um hábito de acordar todo dia às 5 da manhã e tento implantar esse hábito de fora para dentro, todo dia de manhã eu vou ficar brigando comigo para saber por que eu estou levantando tão cedo. Será que hoje não pode ser mais tarde? Será que mais uma soneca não dá? Mas quando eu tenho o pensamento correto, eu já tenho o paradigma correto, tenho o princípio que está me movendo, eu tenho um sim grande, esse hábito ele não vai ser quebrado. Esse hábito tem um porquê e nem vai me cogitar dizer não para o princípio que eu coloquei aqui na frente. E esses hábitos constantes, plantados, vão gerar o caráter. Por que o caráter? Porque vai me dar integridade. Eu todo dia, em momentos diferentes, seja acordar de manhã, ou seja dormir tarde, ou seja estudar algum material durante o dia, fazer coisas boas às pessoas, doar-me como ser. Essas coisas vão gerar um caráter imutável, porque eu parti lá do pensamento que era resultado de um princípio. E quando você colhe, planta esse tipo de caráter, baseado em princípio, você tem o seu destino. E qual é o seu destino? Vai ser um destino de sucesso. Da mesma forma, quando eu coloquei lá, em vez de colocar princípios nos pensamentos, eu coloquei valores. E alguns desses valores estão errados, eu vou ter ações erradas, que vão me gerar hábitos errados, que vão me gerar caráter errado, que vai me dar, da mesma forma, um destino. Então, aqui eu estou falando de plantação e colheita. Eu estou explicando o que o Covey quis dizer nesse sentido. Não adianta você plantar um feijão esperando você colher uma abóbora. Então, meu mundo está horrível. Como que pode fulano do meu lado ser desse jeito? Gente, a sociedade planta algumas coisas e ela tem que colher. Se eu estou tentando cuidar de mim, se eu estou doando meu tempo para mim, se eu estou estudando para mim e nunca penso em volta, eu nunca olho para a criança que passa do meu lado, eu nunca olho para o mendigo que está do meu lado, mas eles não querem trabalhar, eles escolheram a vida deles. E eu escolho a sociedade que eu quero. Se eu desistir daquela pessoa, daquela criança, algum mal pode vir a ela. E o mal que ajudar ela vai ser fiel àquele mal. Então não desistam das suas crianças, não desistam das nossas crianças, não desistam da nossa sociedade. Ou simplesmente aceitem que vocês foram colher. Não adianta ficar reclamando depois, porque como que fulano fez isso, como fulano fez aquilo. Só tentamos mudar ou ensinar alguém no momento de crise. Só tentamos ajudar muitas vezes no momento de crise. Por que não
ensinar no dia a dia, contribuir no dia a dia. Podemos fazer algo diferente a cada segundo, a cada presente. Por isso que chama presente. A cada momento é uma nova chance para plantar e colher. Se eu fiz errado até hoje, agora são 4h39 da tarde. Se eu fiz algo errado até hoje, se meus minutos forem errados até hoje, 16h40 eu posso fazer algo certo. É um novo minuto, é um novo presente para mim e para você. É um novo momento de plantar e logo depois você pode esperar uma colheita melhor. Uma doação sua agora pode gerar uma colheita melhor depois. Então a gente chegou lá, que o caráter, aquela base lá, quando a gente colocou aquela pirâmide, né, de certa forma é uma pirâmide, é uma sequência entre paradigma, percepção, atitude e resultado, a base é o caráter. E o caráter é um conjunto de hábitos. Então lembra quando a gente falou do pensamento, da ação, está tudo ligado uma coisa com a outra, são ciclos. Às vezes você vai ficar tentando entender, mas uma hora você usa uma palavra, outra hora você usa outra, porque em diferentes momentos da história, pessoas que conseguiram uma certa iluminação demonstraram de forma diferente. Hoje há cursos que mostram a mesma coisa com palavras diferentes. O importante é nós entendermos que não mudou a bondade, não mudou a realidade. Se você acha que de fato alguma coisa está ruim aí fora, que o mundo está horripilante, bem provavelmente é a sua percepção de mundo. E a gente está falando de paradigma e percepção. Voltamos depois do caráter. E para você mudar isso, para mudar algo à sua volta, você só consegue mudar se você mudar a si mesmo, mudando o caráter e os princípios, entendendo esses princípios e colocando eles em prática. Quando eu falo do mundo, das coisas que estão em volta e elas estão ruins, eu estou falando mais de mim mesmo do que lá de fora. Como assim? Veja bem, se você for uma criança que foi poupada de abraços, foi poupada de carinho, ou foi enganado, teve brincadeiras de várias formas, mesmo que sem malícia, muitas vezes, aparentemente, você vai ser uma pessoa que tende a ficar desconfiado dos outros. Ou, se você viu algumas coisas no sentido de muita enganação, você percebeu isso, você vai ficar pasmo com isso. Você vai ficar preocupado com isso no seu dia a dia. E às vezes vai gerar e atrair pessoas assim. Ontem, quando eu gravei outro vídeo, nós comentamos sobre Ló. E Ló estava em Sodoma e Gomorra, e só ele tinha praticamente os princípios. Não tinha mais ninguém que tivesse. Então o Criador falou, eu vim e vou acabar com tudo. Antes disso, Abraão perguntou, mas e se tiver 10 pessoas boas? Se tiver 10 que ainda tenham princípios? Ele falou, por causa desses 10 eu pouparei. E se tiver 9, 8, e foi chegando até chegar em 1, eu pouparei, sim. O que significa isso? Se você tem os princípios, não adianta achar que você vai ser enganado. Se você está sendo enganado, é porque talvez tenha algo ruim ainda dentro de você. Eu vi histórias de pessoas que foram enganadas porque a parte de estelionato. Eu dei um cheque para a pessoa e a pessoa me enganou. Mas o que ela te prometeu? Te prometeu uma virada de chave rápida? Ela te prometeu um sucesso, um bilhete premiado? O que ela te prometeu? Qual que era o princípio que te moveu para fazer aquela ação? Porque o cara estava quieto, parado, e alguém me roubou. Gente, vamos voltar para Ló de novo. Ló, apesar de ele ter os princípios dele, não estou falando da família, o que aconteceu necessariamente, mas Ló, apesar de ter os princípios, e ficou claro porque Deus o livrou, se ele usasse os princípios dele, e todo princípio significa riqueza, se ele usasse toda aquela riqueza para resplandecer no meio imundo, eu só iria atrair mais maldade, porque o mundo era mal onde ele estava. Eu tenho que atrair e resplandecer esse tipo de riqueza quando o mundo há possibilidade de riqueza. Quando o mundo está corrompido, a minha luz não é a riqueza do mundo mais. Entendam que a diferença entre a parte espiritual e a parte física, e a gente tem que ter sabedoria para resplandecer no momento certo. A forma dele resplandecer a riqueza ali era ter uma família digna, era ter uma família levantada, onde não se havia mais famílias, onde não se havia mais amor fraternal.
era ter uma fé, era ser visitado pelos anjos. Essa era a luz de Ló. Enquanto os homens perdiam dons, perdiam a vida, porque já havia maldade na terra, eles perdiam dignidade, ele permanecia com tudo isso. Então a riqueza dele se resplandecia dessa forma. O que adiantaria a Ló morar num castelo, no meio de uma sociedade corrompida? Não tem porquê. Agora, ele saindo dali, como Abraão já havia saído do meio de outra cidade, com os princípios, o Senhor poderia abençoar ele em uma nova terra, fazer dele uma nova nação, fazer uma nova multiplicação, porque ele tinha o princípio. E ali sim, se há uma porcentagem alta de uma população que tem um bom princípio, a luz dele pode ser vista em riquezas, em abundância. Então reparem a diferença de eu ter e resplandecer, o porquê que somos luz do mundo ou sal. Imagina uma lua sem luz. Eu colocar alguém com luz lá, um só com luz, não tem porquê. Apenas a lua. Agora, se a lua tivesse com metade de luz e metade sem luz, uma luz a mais vai ajudar. E eu vou conseguir ajudar todos à minha volta. Se já não tem mais luz, não tem porquê eu estar mais lá. E Jesus fala assim, nesse sentido, que deixe os mortos enterrar os seus mortos. Quem está limpo, que se limpe mais. Quem está sujo, que se suje mais. Então, voltamos ao que Covey escreveu. O caráter é um conjunto de hábitos. Os hábitos corretos vão gerar o meu caráter. Ele cita o exemplo do foguete. Por que ele cita esse exemplo? Porque para romper com um hábito é muito difícil. E ele dá esse exemplo aqui. O foguete, quando ele vai partir, ele usa 80% do seu combustível. Isso, se não me engano, foi Apolo 11 até a Lua. Ele usou 80% na partida. Imagina um foguete ir até a Lua, voltar com 20%. Foi isso que aconteceu. A maior quantidade de energia foi gasta na saída. Rolar uma pedra grande é a mesma coisa. Você pega uma pedra gigantesca, às vezes precisa de ajuda. Olha o carro, quando você vai empurrar o carro. Você precisa de ajuda para começar a fazer ele rolar. Depois que ele foi, você muitas vezes consegue sozinho. Tem a ver com a inércia. Tem a ver com as forças físicas. Mas essas forças físicas, elas são aplicadas em nós. Quando você precisa mudar alguma coisa em você, a maior quantidade de energia deve ser gasta no princípio, no começo, sem desistir, sem desanimar. Se você começar a empurrar o carro e parar, a metade da energia que você precisava já foi gasta. Se você chegar a 50% do combustível do foguete, ele não vai ligar as turbinas com força e potência suficiente para levantar voo. É a mesma coisa. Então pode parecer difícil, pode parecer complicado, mas o recado é: não desista. Continue um dia após o outro. Ainda que pareça que o motor vai falhar, ainda que pareça que você não vai conseguir, continue. E o que é o hábito? O hábito é o ponto de encontro entre conhecimento, habilidade e desejo. Por que conhecimento? Lembra que a gente tem que saber qual que é o princípio para a gente chegar a colocar ele como mapa? Então eu tenho que saber o que é. O que está me fazendo ter o resultado errado? O que está me fazendo não conseguir? Eu tenho que saber o que é, gente. E esse livro fala exatamente isso. A gente vai entrar nos hábitos já já. Provavelmente na próxima aula. O conhecimento, então, é saber qual é o princípio para atingir aquilo que eu quero. Para atingir o resultado que eu quero. Se eu estou procrastinando, por que eu estou procrastinando? O que está me fazendo deixar para depois o que eu sei que eu tenho que fazer? Será que eu sei mesmo o que eu tenho que fazer? Depois que eu descobri o porquê, por exemplo, que eu tenho ciúmes, ou porquê que eu tenho algum sentimento, inveja, ou porquê que eu tenho ira no trânsito, eu descobri o porquê. Agora eu vou descobrir como eu mudo isso. Qual que é a habilidade que eu preciso adquirir? Depois que eu descobri essa habilidade, tenho conhecimento e habilidade, eu tenho que ter o desejo, a vontade. Pitágoras dizia que o desejo, que a vontade, na verdade, é o quarto elemento que nos faz nos aproximar dos deuses. Que a vontade é verdadeiramente a força que move a diferença entre o homem comum e o homem espiritualizado. A vontade nos aproxima de Deus. Ele dá o exemplo que o uno indivisível é o próprio Criador. A dualidade depois Deus formou a terra e separou o homem da mulher, significa a dualidade.
E depois, por último, ele coloca, ele soma, né? 1 com 2 que dá 3, é a trindade. E depois ele coloca o quarto elemento como vontade para se atingir o próprio Criador. Por quê? O próprio Criador, número 4. Ele é Yod, Re, Val, Re. É o número 4. O 4, se você somar com os demais números que já foram colocados, vai dar 10, que volta a ser 1. O 1 e ele passa a ser indivisível. Mas é outra coisa, eu estou só trazendo que, como falou aqui, para a parte da uma teoria muito antiga, tá bom? A gente pode entrar nisso mais profundo depois. Só corroborando para a verdade que está escrito nesse quadro aqui. E aí, para a gente começar a ver as mudanças, para ver a mudança dentro do nosso ser, trabalhar essa construção, nós vamos ver os hábitos, que são esses 7 que estão aqui nessa figura. A gente já colocou ela na última aula, a gente falou que está a mudança da dependência para a independência e da independência para a interdependência. Então, quais são os hábitos? Primeiro, a gente vai conversar um a um posteriormente, mas primeiro é proatividade. O segundo é comece com objetivo em mente. O terceiro, faça primeiro o mais importante. Esses 3 hábitos já lhe dão uma vitória particular que vai te levar para a independência. O quarto hábito é ganha-ganha. O quinto hábito é compreender primeiro. E o sexto hábito é criar sinergia. Isso vai te levar da independência para a interdependência. O sétimo hábito é o ciclo. Vai começar de novo. Amole o seu machado, que ele fala, né? Muitas pessoas leem esse livro, ou veem, né? Perdão, essa figura, e pensa que não é dependente. Eu sou independente, eu tenho meu dinheiro, eu moro sozinho. Mas se você não está tendo o resultado que você quer, provavelmente você ainda está dependente de paradigmas, de conceitos, de pensamentos, de valores errados. Uma das dificuldades de ler esse livro é aceitar alguns exemplos que ele dá. Só que quando você vai lendo e vai entendendo, vai interiorizando, você traz clareza. E mudando esses paradigmas, você passa a ser de fato independente. Então, a proatividade aqui já vai mexer com bastante coisa pra gente. E vai estar cortando o cordão umbilical da dependência. Como eu já disse no outro vídeo, às vezes a gente é dependente de tempo. Às vezes a gente é dependente de outras pessoas. Às vezes a gente é dependente de valores. Às vezes a gente é dependente do governador, do vizinho, para dormir. Porque eu não consigo fazer isso porque fulano fez aquilo comigo. Eu não consigo perdoar porque algo muito terrível me aconteceu. Se eu te contar, você não vai acreditar. Então a gente vai tentar trabalhar todas essas etapas como forma de crescimento individual e coletivo nas próximas aulas. Por último, que ainda é necessário comentar, que ele frisa antes de entrar no primeiro hábito, é o equilíbrio entre P e CP. O que é P? É produção. E CP é capacidade de produção. Ele conta a história da galinha. Lembra, gente, esse livro foi traduzido para o Brasil em 1989. Então ele já contou essas coisas aqui nesse período, tá bom? Já traduzido. Foi traduzido para outras línguas também. Foi a história da galinha. Tinha um fazendeiro pobre, ele cuidava com muita dificuldade do que ele tinha e tinha ambição de ter uma vida melhor e até aí tranquilo, né? Porque alguém fala, nossa, a ambição é ruim. Não, a ambição é querer algo melhor, mas baseado em princípios. As pessoas confundem ganância com ambição. A ganância, ela quer as coisas melhores, a pessoa deseja, mas sem buscar princípios, sem buscar a dignidade, sem ter o mínimo de caráter. Então, esse rapaz, até então, demonstrava muita ambição. E não era uma coisa ruim. Mas ele também não conseguia ver uma possibilidade ou pensar em alguma coisa que pudesse mudar a sua situação. Até que um dia, ele vai pegar os ovos da sua galinha e ele vê um ovo dourado. Ele olhou o ovo, ficou meio impressionado, mas achou que era uma brincadeira de alguém, ficou um tanto preocupado, saiu, mas resolveu voltar. Falou, vou precisar do ovo, vou pegar, mesmo que esteja alguém brincando comigo, vou pegar e vou guardar. Quando ele pegou, ele viu que o ovo estava pesado, amarelo pesado, ele falou, meu Deus, uma coisa estranha. Será que é uma pedra, algo do tipo, ou tem algum valor? Estou precisando
de algo mais, fazer umas melhorias, vamos ver o que eu posso fazer. Foi acanhado para a cidade, porque ele não sabia se iam achar que ele estava enganando alguém, ou que ele estava sofrendo algum bullying, né? Deixou na cidade e, pasmem, disseram para ele que o fogo era de ouro maciço. E ele recebeu uma grana, vendeu, logo acolheu, e conseguiu fazer grandes melhorias na sua fazendinha. No outro dia, ele foi buscar ovo de novo, e tinha outro ovo de ouro. E assim, os dias foram se passando, ele cresceu muito, fez investimentos maravilhosos. Só que chegou um dia que os negócios estavam tão altos que a produtividade da sua fazenda necessitava de tanta manufatura, de tantas coisas novas, que ele precisava de mais de um ovo. E ele não aguentava mais esperar. Ele teve a brilhante ideia de abrir a galinha, para pegar todos os ovos de uma vez e pegar a mina de ouro. E para a tristeza dele, a galinha não tinha nada. Nada demais. Ela só botava ovo de ouro, mas dentro dela não tinha ouro, não tinha uma mina, não tinha nada. Moral da história. A produção que nós queremos na nossa vida é o ovo de ouro. E a capacidade de produção, que é o CP, é a galinha. Então, no nosso dia a dia, nós devemos ter o equilíbrio entre um e outro. Não adianta eu querer produzir muito sem cuidar da minha capacidade de produção. O equilíbrio é necessário como se fosse uma balança para ela continuar estável. Se daqui uns dias eu começo a trabalhar, por exemplo, com Uber, e eu quero tirar o máximo, eu preciso ganhar mais, eu preciso tirar 4, 5 mil, pegar todos os bônus possíveis da operadora, aí entre o Uber e o tempo de descanso que ele me dá, eu vou lá e pego o 99, e entre um e outro eu me cadastro. Eu não estou cuidando mais do carro, não dá tempo. Não dá tempo de pôr o melhor combustível, porque eu preciso bater minhas metas. Muitas vezes eu não troco o óleo no momento certo, não vou parar para fazer as manutenções, uma hora a máquina vai quebrar. Da mesma forma, se eu não estou dormindo o suficiente, se eu não estou me exercitando o básico, se eu não estou prestando atenção no que eu como, eu vou lá, pego um pão com mortadela, como outra coisa rápida, ainda que seja saborosa, mas precisa ser rápido. Um fast food, para continuar trabalhando. Então, lá na frente, além de problema com o carro, eu vou ter problema com a saúde. No mesmo exemplo, eu vou ter problema familiar, porque eu não consigo mais ficar em casa, eu não vejo mais meu filho, minha mulher, eu não dou mais atenção para ela tem que conversar com alguém, meus filhos também têm que conversar, também estão com dificuldades, tem decisões para tomar, que para eles são as coisas mais difíceis do mundo, e eu estou fazendo o quê? Eu estou preocupado com o ovo de ouro, sem estar preocupado com a galinha. E uma hora eu vou tentar tirar mais ouro, até que eu vou matar ela. Eu vou rasgar ela no meio e não vou ver mais nada, porque eu perdi tudo que eu tinha. Então, a história da galinha é exatamente isso. E ele nos conta, pede para nós analisarmos, isso vai ficar para quem vê esse vídeo até o final para analisar, porque isso vai trazer essa observação na nossa vida, vai trazer mudanças já de caráter, vai mudar a nossa perspectiva. Lembra que muda o caráter? Ver muda o caráter. O caráter ele começa a ser mudado quando nós começamos a observar o nosso próprio ser. Então esse exercício aqui é um dos primordiais para a mudança do nosso ser. Tudo que nós fazemos tem a parte física, financeira e humana. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu começo a focar demais em máquinas, equipamentos, ou no meu corpo, no meu ambiente, qual é o desgaste que eu estou tendo? Eu estou percebendo isso? Eu estou conseguindo analisar? A parte financeira de cada coisa. Eu não posso confundir capital com lucro. Então, por exemplo, meu capital é a capacidade que eu vou ter de investimento futuro. O meu lucro é resultado de cada negócio. Se eu pegar todo o lucro, que é o ovo de ouro, e não focar nada no capital, que é a capacidade de produção, eu vou estar matando minha galinha de ouro. Veja bem, o meu capital, se eu guardo, tem uma quantidade guardada. As oportunidades vão aparecer, eu vou ter capacidade de fazer um investimento. Alguém fala assim, nossa, mas dinheiro atrai dinheiro. Pessoa rica, nossa, sempre consegue os melhores negócios. Mas porque ela tem capital para investir. Se todo o meu dinheiro, se todo o meu lucro, eu pegar e gastar com a baladinha do final de semana, se eu gastar num carro novo, no último celular, eu nunca terei capital de investimento. E aí quando passo, a minha parte física vai passando os dias e ela vai perdendo energia, ela vai tendo os desgastes constantes, chega um momento na minha vida que eu não tenho mais capital e também não tenho mais capacidade de produzir, porque o meu físico está ruim. Então, no final da minha vida, quando eu deveria já ter uma condição de estar suprido, eu ainda tenho que continuar trabalhando. Continuar tendo o lucro diário para continuar vivendo dele.
Então, continua sendo o equilíbrio CP. Eu tenho que ter isso em todos os ambientes da minha vida. Humano, da mesma forma. Retirada e benefícios. O que significa isso? Todo dia eu quero conversar com a minha mulher, mas eu quero que ela me sirva, eu quero que eu chegue em casa e está tudo bem, eu quero o meu serviço, que meus amigos conversem comigo quando eu quero, eles me acalentem quando eu quero. E quando você deu atenção de fato para a relação, quando você lembrou de dar um bom dia na sua correria, ou responder o bom dia da senhorinha que amanhã pode não estar mais entre vocês, qual que é o investimento que você faz em cada tipo de relação com seus filhos? Depois vai dar conselho para o filho, querendo que ele te escute. Quando você escutou o seu filho, qual é o pensamento dele? Qual é o desejo dele? Para que ele saiba qual é o seu desejo.